Continuamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com o professor Giuseppe da Costa. No intervalo, sempre no intervalo a gente tem informações preciosas. O professor Daladier falava do empenho e da dedicação do professor Giuseppe, inclusive, mas também da sua falta de tato para ganhar dinheiro. Como é que foi essa situação Tem um outro episódio que eu vou contar. Eu, ao sair da universidade, me aposentei e fui convidado para criar uma instituição de ensino, na Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, pela professora Noel de Ramalho. E então eu estava organizando a faculdade, a FARN, e tinha o curso de Direito que eu queria criar. E não tive outro nome quando pensei, nome de Giuseppe da Costa, e eu convidei para ele montar, estruturar o curso de Direito. Ele fez isso muito bem. O curso hoje de Direito continua sendo um curso de referência do UNRN, né? Curso de muita qualidade. E todo o projeto inicial do curso, que foi para análise da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional da Ordem, e do MEC, foi um projeto elaborado pelo professor Giuseppe. Então ele fez montou o projeto todo, escreveu o projeto, convidou os professores, porque tinha que figurar já nome de professores, fez tudo e me entregou o projeto. Então eu perguntei: Giuseppe, e aí, quanto custa o seu trabalho para eu levar para a Liga de Ensino? Ele disse: nada, não custa nada. Não, mas eu digo nada. Eu fiz porque gosto de fazer pela sua amizade e não custa absolutamente. Por mais que eu insistisse, ele isso não... por aí afora é uma consultoria cara, né? Caro o projeto. Então, o curso de Direito tem que ser reconhecido. O curso do UNRN foi todo montado, escrito, projetado, formatado pelo professor Giuseppe da Costa. E é um curso reconhecido, um curso de sucesso. Né? Hoje, claro que nós fizemos algumas reformulações, mas o básico, estrutural, está lá, que ele montou. Né? E por esse trabalho, nada fez ele, não convenci nunca ele recebeu um centavo por esse trabalho prestado. Mas eu digo, não gosta, oferir lucros, e ele não é da personalidade dele. Né? Mas, José... Agora, prestar bons serviços ao setor público, aí é com ele. Depois desses elogios, coletivo, de um modo geral. Mas eu tenho que lhe perguntar, como foi trabalhar com o professor Daladier? Olha, esse foi um grande mestre na minha vida. Eu digo sempre que eu tive duas grandes pessoas que me ensinaram muito. Uma na área de Direito, a forma de comportamento, de redação, foi o professor Raimundo Nonato Fernandes. Raimundo Nonato Fernandes. Foi professor aqui do curso de Direito da fase antiga, inicial do curso, uma grande figura administrativista aqui do Estado. Então, nessa parte de conduta como advogado, e tanto na conduta pessoal e moral, como na forma de escrever e defender seus pontos de vista nas petições, né? E o outro foi um período com Daladier, o período que eu trabalhei com ele aqui na reitoria, que aí realmente me deixou um ensinamento que mudou muito o meu estilo de vida, de comportamento, de como agir diante das dificuldades. Porque Daladier, quando assumiu, no período dele, foi um período de abertura em que havia, e com esse estatuto que tirava a autoridade do reitor e tal, então houve um momento político extremamente difícil. Muito tenso, em que, para você ter uma ideia, um colegiado desse com 66, como era o CONCEP, membros, ele talvez tivesse 6 pessoas ligadas à administração e 60 eram contrárias, porque tinha havido uma frustração que a candidata que o enfrentou da esquerda radical e tal, tinha perdido. Então, isso... E por uma diferença muito pequena. A universidade estava dividida. Isso criou um clima, a administração dele foi num clima de revolta desse pessoal, a partir dos diretores de centro que eram, a maioria era contrária também a ele.
e que foram geradas grandes dificuldades, que eu acompanhava de perto. E eu via sempre a assessoria dizer, tome providência tal, dê um murro na mesa, faça isso, faça aquilo e tal, e ele quieto, calado, e não tomava essas medidas e ia tentando encontrar caminhos na paz, etc, etc. É porque eu tinha bons assessores, né? Com essas dificuldades todas, aí o que foi que aconteceu? No final da administração, depois desses anos todos de embates terríveis, com estudantes, com DCE e tal, aí quando chegou no final, ele saiu extremamente aplaudido. No jantar de despedida, e foi um momento, inclusive, que eu fiz o discurso representando a universidade, fiz o discurso para ele lá. Aquele grupo todo que era terrivelmente agressivo contra ele, estava todo mundo lá aplaudindo. Então, esse comportamento dele, eu já fiz referência a vários reitores posteriores com quem eu trabalhei. Muitas vezes citando o nome dele. Só, olha, vocês não acompanharam. Quando, às vezes, tem uma crítica num movimento, num colegiado desse, se encontra o reitor, de crítica e tal, vocês não viram nada diante do que Daladier enfrentou. E é preciso ter calma, é preciso agir de forma tal, assim. Não vamos partir para conflito. Então, tudo isso realmente foram lições que eu tive desse período. Para isso eu me cerquei de gente muito capaz, né? Mas, na verdade, foi um estilo seu ali, porque muita gente que estava ao seu lado, e eu acho que eu também cheguei a algum momento reaja, dê um murro aqui na mesa e diga que você é o reitor e que você vai fazer e tal, e ele não fazia isso, ficava quieto e tal. E aí, quando eu não esqueço nunca da festa do encerramento da administração dele, aquele povo todo lá aplaudindo e se despedindo dele com aplauso. Então, com um belo discurso que ele pronunciou. Essa foi uma lição muito grande, uma lição para mim muito grande, e que me serviu muito nas assessorias às administrações futuras, enfim, e na vida particular também. Por falar em administração, você foi também secretário de governo, chefe de Casa Civil. Como é que foi essa experiência? No período de Vivaldo, fui para ser secretário de administração no início do período dele, naqueles 7 meses de governo que ele estava substituindo Zé Agripino, que saiu para ser candidato ao Senado. Né? Então, para mim foi uma surpresa, eu não o conhecia bem o irmão que era Tarcísio, que a gente fez uma amizade também muito forte aqui na reitoria, Tarcísio Costa. Ele era o vice-reitor e eu fiz uma amizade também muito estreita com ele. Ainda hoje. Então, quando é uma noite, ele me chama na casa dele, e ele formando a equipe e tal, eu fui lá, imaginava que ele fosse me chamar para alguma assessoria, alguma coisa assim, não. Aí eu tomei um susto assim, mas ele me autorizou, inclusive, a convidar chefe de gabinete, pessoa que eu quisesse, ao secretário adjunto, né? E aí eu convidei a professora Lúcia Almira, que era pró-reitora dele, pró-reitora de administração, e eu vi a atuação dela para ser a minha adjunta. E deu certo. Aí eu fiquei lá um tempo. Depois de um tempo, aí o chefe da Casa Civil saiu, aí ele disse, não, rapaz, eu estava precisando de uma pessoa como você, da professora Lúcia Almira fica lá e você vem aqui para a Casa Civil. Passei mais, eu acho que a metade, uns 4 meses lá como chefe da Casa Civil no Palácio. Eu tinha relação lá com a Assembleia e tudo. E eu sempre dei um depoimento, inclusive quando fui passar o cargo para que Garibaldi foi eleito e assumiu, e me pediram para estar presente na transmissão do cargo para o chefe da Casa Civil dele, que é o nosso amigo Luiz Eduardo Carneiro, lá da sua terra, da minha terra, meu conterrâneo. E lá eu tive a oportunidade de dizer que, durante o meu período lá como assessor de Vivaldo, jamais me foi pedida a prática de qualquer ato irregular. E que se tivesse qualquer erro identificado na Casa Civil, nos últimos meses que eu estava à frente lá,
eu me responsabilizava, isso eu disse no discurso, transferindo o cargo para ele. E na presença do governador, o Garibaldi estava lá também, ainda era no Palácio Potengi, que qualquer erro, qualquer irregularidade que fosse encontrada durante o período em que eu estava lá, que eu era o responsável. O governador não tinha absolutamente nada, porque durante todo esse período jamais me foi pedida a prática de qualquer ato irregular, ilegal ou imoral. Aí quando você sai, volta para a universidade... Aí quando eu saí, ia implementar aí o escritório novamente, aí Ivonildo me chamou aqui para... Aí deixou de ganhar dinheiro. Aí voltei. Continuou sem ganhar. Continuou sem ganhar dinheiro. Pronto, ainda hoje estou por aqui. Professor, esses anos como procurador da universidade, o que é que você ressalta de importante do ponto de vista de crescimento pessoal, da sua experiência profissional? Olha, é muito interessante. Teve um período que a Procuradoria era mais efetiva no sentido de que ela tinha toda a parte de assessoramento da consultoria e, além disso, tinha a parte da advocacia judicial, da justiça. Tudo era aqui com a Procuradoria. Então, ela tinha uma função muito mais ativa, vamos dizer assim, mais importante. Depois, com a legislação, criaram um quadro a Procuradoria Federal e tiraram a advocacia judicial para a Procuradoria Federal. Ficou aqui apenas a advocacia consultiva, né? Eu acho que evoluiu muito. A gente participou de alterações, por exemplo, no estatuto, para diminuir aquela pulverização que ele teve que enfrentar, foi diminuída posteriormente. Nós tivemos uma participação muito efetiva na elaboração do regimento geral da universidade, que foi totalmente alterado. Era um grupo e a gente teve uma participação muito forte nesse regimento geral, do novo, no atual. O novo que eu digo que não é novo, mas no atual. Então, realmente eu tive uma participação muito efetiva tanto nas alterações do estatuto atual, quanto da feitura do regimento geral e depois no regimento da reitoria. Então, teve toda essa participação de importância e que eu estava sempre à frente, junto com outros professores e outros amigos. José, você pensa... Eu sei que escreve muito bem, já disse isso, não é sua testemunha disso. Você pensa em escrever essa memória sua e, consequentemente, da universidade? Não, ainda não pensei nisso, porque eu estou me devendo. Por exemplo, eu já comecei uma pesquisa sobre a minha família lá em Lagoa Salgada, como chegou e tal, eu não consegui concluir, né? Agora eu estou escrevendo uns artigos mensais sobre a minha infância, mas é mais lá para o povo de Lagoa Salgada. Sobre a minha infância em Lagoa Salgada, aqueles personagens lá com os quais eu convivi, que já não existem mais e tal. Estou escrevendo mais sobre isso aí, mais em forma de artigos, né? Ainda tem mais uns 8 ou 10 para escrever dessas figuras. Reminiscências do... exatamente, quando eu era criança, adolescente e tal. E depois, quando me aposentar, eu tenho que concluir esse livro sobre esses Costa que chegaram lá e se arrancharam na beira do rio Trairi, que é onde fica lá a Fazenda Bom Descanso. Professor, a produção já está me avisando aqui que estamos quase chegando ao fim, mas eu queria fazer um registro, que é importante, é que você conseguiu seduzir alguém da família para seguir a carreira jurídica, né? Tem meu filho, Daniel... minha filha, a caçula, Marcela, fez direito, mas eu acho que foi mais por minha causa. Terminou o curso lá na FARN, mas depois verificou que não era o que interessava para ela e agora está concluindo aqui, lá no seu centro, o curso de comunicação social na área de marketing, né? Tá concluindo. Se inspirou em Daniela. Em Daniela. Daniela era mais autônoma, aí não foi atrás de direito, fez logo o que ela queria, que realmente era jornalista. Ele dizia, faça direito, faça direito, faça direito. Professor, a sua vocação era... Para concluir, 60 anos de UFRN,
O que é essa instituição para você e para o Rio Grande do Norte? Olha, eu acho que é a mais importante, né? E ela deu um salto na dimensão nesses últimos governos que a gente teve no Brasil. Foi um salto significativo. Hoje é uma das maiores universidades da América Latina, né? Entrou no hall agora entre as 50, salvo engano, principais universidades da América do Sul, né? Da América do Sul. Então foi um salto extraordinário com esses grandes grupos de pesquisa do mais alto nível, né? E cursos, programas de pós-graduação também de elevadíssima produção, né? Então é hoje um símbolo realmente, talvez não, o mais importante na área cultural e científica do estado do Rio Grande do Norte e do Nordeste, né? Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra também. conversar com você. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço. Obrigado, professor Daladier. Nós conversamos hoje com o professor Giuseppe da Costa.